Então, já inicio a gravação. Boa noite, então, a todos. Nosso terceiro encontro, né, do grupo de estudos. Vou colocar aqui a minha apresentação. Aí. Então, hoje vamos estar falando sobre a mediação da aprendizagem. Então, vamos lá. Então, aqui sempre os nossos combinados, né? Com relação às câmeras abertas, microfones fechados, evitar realizar, né, algumas outras atividades durante o momento formativo, a interação, participe ativamente na reunião, para tanto levante a mão na Meet, realize todas as atividades propostas e esclareça todas as suas dúvidas. Aqui agora mais um slide com relação a isso, né? Então eu olho outro me olha, né? Então, de acordo com o manual do Cursistas, né, que vocês tiveram acesso lá, a questão da frequência está confirmada por meio da participação com câmera aberta. Tá bom? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem, Maria Paula? Boa noite, Daiane. Opa, boa noite. Então, aqui a nossa agenda, o nosso roteirinho da nossa reunião de hoje. Então, teremos aqui os objetivos e o acolhimento. Depois teremos, para início de conversa, aí a nossa experiência. Depois vamos falar um pouquinho sobre a mediação da aprendizagem e o Design Thinking. Aí teremos o momento em ação, depois a socialização e o para concluir. Só queria lembrar vocês, quem já participou, né, mas e também quem não participou ainda dos formadores, agora, nessa terceira jornada, nós temos um requisito de avaliação, que entra nas rúbricas, tanto da implementação, quanto do plano de ação, que nós não tínhamos na jornada passada, nem na primeira e nem na segunda. Então, tem uma das rúbricas lá é uma avaliação do grupo. Então, o plano de ação está atrelado a essa avaliação do grupo, na qual vocês vão preencher um formulário. Então, vocês sabem que eu sempre divido aqui vocês em grupos, sempre é o mesmo grupo. Então, lá no grupo, vocês têm atividade proposta para atividade do dia, aqui da nossa reunião do dia. Aí é importante a participação de vocês, né? Então, participativamente, ajudar ali o grupo, o subgrupo, né? Que vocês são um grupo menor, a apresentação depois, que daí a gente volta para a tela principal, a apresentação do que vocês discutiram lá, é importante essa participação de vocês. Por quê? Porque um dos requisitos da avaliação do plano de ação vai ser a avaliação do grupo. Então, vocês vão estar se avaliando um ou outro, né? Com relação a essa participação do grupo. Tá? E depois, no relato de implementação, daí seria uma autoavaliação. Você vai estar se avaliando, tá bom? Aqui, então, as etapas, aqui todas as nossas reuniões dessa terceira jornada. Então, já estamos aqui na reunião 3, né, na terceira reunião, e hoje vamos estar trabalhando sobre a mediação da aprendizagem. Aqui os nossos objetivos da reunião de hoje: compreender a experiência de aprendizagem mediada, reconhecer a importância da mediação da aprendizagem e utilizar a mediação da aprendizagem juntamente com o Design Thinking no planejamento de uma ação ou aula. Então, como acolhimento, então sempre temos nosso vídeo aqui para a gente estar relacionando, né, com a pergunta aqui, gostaria da participação de vocês. Então, aqui, ó, a pergunta: como podemos relacionar esse vídeo com o papel de professor mediador? Então, vamos assistir, depois eu gostaria que vocês falassem, participassem.
E aí, pessoal? Quem gostaria de participar, falar assim, como podemos relacionar o vídeo com o papel de professor mediador? Alguém gostaria de falar? O que vocês conseguiram relacionar? José, pode falar. Eu acredito que a gente precisa, dentro, né, de uma mediação com a sala ou com uma equipe, a gente precisa ter um pouco de empatia, né? Eu acredito que isso está demonstrando bastante aí no vídeo, tá? Essa é a minha observação. Obrigada, professor José, pela sua contribuição. Mais alguém gostaria de falar, participar? O professor falou lá da questão da empatia, mas alguém viu de outra perspectiva? O que analisou ali? Como que é? Podemos relacionar esse vídeo com esse papel do professor mediador? Maria Paula, pode falar. Eu achei que a criança estava querendo chamar a atenção de alguém e ela só foi notada por uma pessoa. Sabe? É. Eu acho que sei lá se foi isso, tudo assim, mas foi o que eu senti, sabe? Que ela estava querendo ser observada e ninguém estava dando atenção a ela. Até que uma pessoa conseguiu, né, dar atenção e foi até o final. Sim, isso mesmo. Obrigada, professora Maria. Obrigada a você. Mais alguém?
Então, a criança estava ali desenhando, né, no ônibus, a mãe, né, ela chamando a mãe, como a professora falou ali, né, então a mãe não deu muita bola, acho que estava no celular, aí ele se conectou, aquela criança se conectou com aquele rapaz ali no ônibus, né, ele também estava desenhando, mas o que aconteceu? O ônibus ela começou a desenhar ele ali, né, o rapaz. Aí o ônibus deu uma freada ali, o que aconteceu? Ela fez um risco, errou, né? Teve um erro ali no desenho e jogou o trabalho, né? Ficou decepcionada com aquele fracasso, viu aquilo como um fracasso, né? Aquele erro, e jogou o trabalho. E o rapaz, né, foi lá, pegou o desenho, viu, né, aquela imagem que ela estava desenhando ele, né, e voltou e mostrou, né, para ela que ele tinha gostado ali, que dá mais ou menos para entender, né. Então é isso que o professor mediador faz, né, fazer com que o aluno não desista, né, não é por causa de um erro que ele vai jogar todo aquele trabalho fora, né. Então incentivar sempre o aluno a continuar e não desistir, né? Eu falo para os meus alunos, vocês estão aqui aqui no colégio, na escola, para errar, para a gente corrigir o que precisa ser melhorado, porque daí depois fica mais complicado, né? Então, aqui vocês estão para errar, para acertar, para a gente corrigir, fazer críticas construtivas, e vocês estarem melhorando cada vez mais, né? Então, não é com um erro que você tem que desistir, ver aquilo como um fracasso, né? Desistir de todo um trabalho por causa desse erro. Aí ela pegou o papel, né, e desenhou ela junto ali com ele e entregou para ele aquele trabalho, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, nós, como professores mediadores, temos que fazer isso, né? Essa mediação, sempre incentivar nossos alunos a nunca desistir. Certo? Alguém gostaria de falar? Você concorda, não concorda? Pode falar, Marina. Boa noite. Boa noite. Eu passei por uma situação mais ou menos assim, na semana passada, eu estava aplicando uma atividade avaliativa na sala, e eu percebi que tinha um aluno em especial que ele estava muito tenso com a questão de ter que acertar, né? Que é a necessidade do acerto. Então, eu expliquei para ele que o fato de acertar ou não, basicamente não ignora todo aquele processo de aprendizagem que ele teve, né? Os alunos, eles se sentem muito cobrados, às vezes, na questão de ter que acertar na atividade, porque senão vai mostrar que ele não aprendeu, que ele não sabe, mas ocorreu todo um processo de aprendizagem, e esse processo não pode ser ignorado apenas por uma avaliação. Então, isso foi o que eu tentei explicar para ele. Notei que ele sentiu-se um pouco mais aliviado depois dessa conversa, digamos assim. É isso mesmo. Obrigada, Marina, pela sua participação e contribuição aqui. Mas é isso mesmo. Tem alguns alunos que querem ser tão dedicados, né? Então, não querem errar, né? E tem todo esse processo, como você falou, por trás, né? Aqui. Então, para início de conversa, então, sobre a mediação da aprendizagem, como que surgiu, né? Então, ela foi criada pelo psicólogo romeno Renaud, agora eu não sei ler seu sobrenome, vamos ver se eu consigo. Alguém conhece? Feuerstein, que foi aluno de Piaget e estudou Vygotsky, e sua teoria socioconstrutivista. Ele analisa que a aprendizagem humana ocorre de duas formas, uma pela interação com o outro e a outra exposta a objetos e situações junto com experiências vivenciadas. Então, esse aprendizado através da interação com outra chamada experiência de aprendizagem mediada, que é o que a gente vai estar falando hoje aqui. Então, é bem mais fácil você aprender com o outro do que você aprender sozinho, né? E aqui para início de conversa ainda, então, o princípio norteador, né, o homem só aprende aquilo que é significativo, que é essa outra forma, né? Então, se eu coloco o dedo na tomada, tomo um choque, eu aprendi que se eu colocar o dedo na tomada, eu tomo um choque e vai doer, né?
Mas eu também posso aprender assim, vejo uma outra pessoa, coloca o dedo na tomada e ela tira, e, né, chora ali, fala que doeu, fica reclamando, então eu também aprendo, né? Então eu sei que se eu colocar o dedo na tomada, eu vou sentir dor, né? Então essa aprendizagem é significativa. Então o mediador tem um papel muito importante considerando esse princípio. E é ele que vai selecionar, filtrar, organizar, nomear e dar significado a objetos ou situações, colocando-se entre os estímulos e os mediados, e entre as suas respostas, né? Então, quando ele fez isso tudo, ele viu, né, essas duas formas de aprender, né? Então, com o outro, que seria essa aprendizagem mediadora, porque eu estou aprendendo por intermédio de outra pessoa, né? E aprendemos o que tem significado para nós, né? Como eu falei ali da questão do choque ali, né? Se você coloca o dedo na tomada ou põe o dedo numa gaveta e prende, você sabe que o que vai acontecer, né? E agora vamos ver com relação à nossa experiência. Então, você, professor, é mediador da aprendizagem? É aquele que domina o saber e, portanto, tem as melhores condições de torná-lo acessível ao seu estudante? Então, agora vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Então, como se dá essa mediação em sala de aula, né? A sua mediação em sala de aula. E eu gostaria que vocês escrevessem aqui, eu vou disponibilizar para você a Mentimeter, algum aspecto que você entende como integrante da mediação da aprendizagem e que realiza durante as suas aulas. Então, vocês vão responder aqui, como se dá mediação em minha sala de aula? Então, vocês podem colocar 4 palavras que vai ter ali, eu vou abrir, vou compartilhar aqui no chat para vocês, e vocês vão entrar. Esse primeiro, esse primeiro aqui, eu fiz para vocês, para a turma de vocês, vou colocar aqui no chat. Ó, vocês podem entrar lá e escrever. Aí eu vou abrir aqui para ver as respostas de vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, já vou compartilhar aqui a tela para ver as respostas de vocês. Vão escrevendo lá, tem que escrever todas, as 4 para vocês. É difícil, né, pensar em uma palavra aqui. Vou abrir aqui para vocês verem. Opa, não abriu ainda. Ah, já estão colocando lá. Deixa eu só aumentar aqui minha tela. Resultado. Deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar com vocês aqui. Então, aqui vocês estão colocando, então, está aparecendo, ó. Carregou.
Vocês estão vendo lá, né? Então, aqui foi o que vocês colocaram, né? Está muito pequenininho. Aumenta um pouquinho, por favor. Agora não está melhor? Porque eu não consigo, acho que, aumentar mais aqui. Então, eu leio aqui. Está aparecendo para vocês? Ele fica bem pequenininho, porque a palavra maior, que é compartilhamento, por que ela está maior? Opa, aqui, ó, aumentei. Por que ela está maior? Porque quanto mais pessoas escrevem a mesma palavra, maior a palavra fica. Então, as palavras menor, provavelmente poucas pessoas escreveram sobre isso. Então, ó, exposição audiovisual, compartilhar, leitura sobre o tema através de aulas práticas, estudo, progressão, acolhimento, docência, luta diária, dúvidas, fazendo e pedindo, repetir, atenção, intencionalidade, interatividade, atividades práticas, orientação, caminhando, amizade. Então, tudo aqui são as palavras que vocês escreveram sobre a pergunta lá inicial, né? Então, aqui também, através de aulas práticas, tem muito, fazer associação com o dia a dia deles, dando exemplo mais, eu acho, exemplos mais do dia a dia deles, associando com alguma coisa, eu acho que também é bem válido, né, essa mediação para fazer com que os alunos entendam, né, o conteúdo e assimilem e consigam, né, aprender. Isso, pessoal, todos responderam? Todos fizeram? Então, a mediação, né, ela ocorre naturalmente, né, às vezes sem a gente perceber, né, então nós dominamos esses saberes e temos melhores condições de tornar, né, o conteúdo mais acessível aos nossos estudantes, né, então ele vai aprender bem mais fácil com quem sabe o conteúdo, né, explicando do que ele aprender sozinho, né. Vamos voltar lá, deixa eu voltar. Todos conseguiram escrever lá? Fica salvo lá o nosso mentinho. Então, com relação à mediação da aprendizagem, por meio da mediação, então, é possível obter engajamento, tornando o aluno protagonista de seu aprendizado. O professor estimula o estudante a se apropriar de suas experiências, dando autonomia e permitindo o desenvolvimento de senso de responsabilidade. O aluno passa a ser agente ativo do processo de aprendizado. Então, por que trabalhar, então, com essa mediação? Então, o aluno, ele vai em busca do conhecimento, vai dar mais autonomia a esse estudante e desenvolver o senso de responsabilidade, né? Tornando aí o aluno como protagonista do aprendizado. E aqui nós temos alguns critérios de mediação que pode ser usado em sala de aula. Então, são vários aqui embaixo. Aqui nós temos vários desses critérios, né, utilizados para mediação. Aqui nós selecionamos apenas alguns, né? Então, intencionalidades, reciprocidade, quando orienta a interação numa direção escolhida. Significado. O mediador traz significados e finalidade à atividade. Então, eu explico a finalidade da atividade, qual o objetivo, por que ele está fazendo aquela atividade ou aquilo, por que eu estou ensinando aquilo. É como as rubricas aqui para vocês, né? Então, quando eu tenho que mostrar o que o aluno está sendo avaliado, por que eu estou ensinando aquilo, né? Então, trazendo esse significado. Transcendência. Quando vai além da necessidade direta e imediata, quando eu trago, né, o conteúdo e sempre algo a mais, né, para aprofundar aí esse conhecimento, esse conteúdo. Individuação, então cada ser humano é único e sua experiência também será única, então cada aluno interpreta de uma forma, então e cada percepção é válida, tá? E o compartilhamento seria a cooperação que deve ser incentivada e explorada. Então, trazer a cooperação, né, de um grupo, atividade em grupo, e ter a
cooperação, a colaboração de todos ali nessa atividade, explorar isso. E ainda sobre a mediação da aprendizagem, né? Então, a mediação é uma atitude que promove a aprendizagem, tendo como princípio a relação dialógica entre a aprendizagem e o ensino, que acontece em um momento dialético, que transcende o aqui e o agora. Tem a função central de integrar aprendizagens e reorganizar ações em direção ao conhecimento. Exige sincronicidade nas relações, respeito às diferenças e sensibilidade nas interações. E agora, vamos falar aí um pouquinho sobre o Design Thinking, que é a nossa atividade ou em ação de hoje. Alguém já ouviu falar, já trabalhou com o Design Thinking? Conhece? Faça um sim ou não. Os emojis ali embaixo. Não? Ninguém ouviu falar? Nas jornadas passadas foi trabalhado bastante, né? Principalmente o pessoal da área básica, que eu tenho os colegas que eles tiveram que fazer, né? Desenvolver o Design Thinking. Pode falar, Jaqueline. Oi, professora. Eu trabalhei no projeto Vida, então praticamente a gente conversou bastante, assim. E o que a gente viu é que a gente geralmente já trabalha em aula, né? Que é a didática, o feedback, interagir bastante com os alunos, fugir um pouco da mesmice, né? Isso, assim como todas as metodologias ativas, isso mesmo. Mas o Design Thinking, né, ele é da indústria, né, então ele veio, uma resolução de problemas, né, então é uma abordagem centrada nas pessoas, baseada em processo colaborativo, então trabalha bastante a questão de trabalho em grupos, né, para solucionar problemas, através de desafios, né, desses problemas e tentar achar soluções, gerar ideias para solucionar o problema, selecionar uma ideia, aprofundar essa ideia, aplicar essa ideia e melhorá-la. Se não der certo, voltar, né, nas outras opções de ideias e ver uma que dê certo para a solução do problema. Então, o foco é colocar no lugar do outro e pensar em suas necessidades. E o Design Thinking, ele tem 5 etapas. São 5 processos. Qual é o primeiro processo? Então, aqui. Primeiro, nós temos a descoberta, o problema. Qual que é o problema nesse processo, né? Então, o desafio, o meu problema inicial, seria essa descoberta. Depois que eu tenho o meu problema, eu tenho que pensar em soluções, né? Então, é a interpretação. Então, na interpretação, seria as ideias, trabalhar com possibilidades, trazer várias ideias para resolver aquele problema inicial, tá? Então, eu tenho várias ideias ali, e depois que eu tive essas ideias, vem a parte da ideação, que é eu selecionar uma dessas ideias, né? Pegar uma dessas ideias e aprofundar, né? E trazer para trabalhar em cima dela para depois passar para a próxima etapa, que é a experimentação. Eu vou colocar essa ideia em prática. Por exemplo, assim, sei lá, uma aula que você vai trazer lá um vídeo. Mas não funciona a internet, eu preciso da internet. Essa era a principal ideia. Então, posso voltar, por isso ter várias ideias, eu volto para a etapa anterior e vejo outra ideia, né? Tem que sempre ter um plano B ali, né? Então, por isso a geração ali de ideias. Mas escolhi uma, aprofundei essa ideia, trabalhei em cima dela e vou colocar em prática. Então, a experimentação é colocar essa ideia em prática. E depois, a última ideia, ver, né, o que eu posso melhorar nessa ideia, né? Vocês já pensaram, né? 2 turmas lá, vocês pensaram em fazer uma prática com os alunos. Fez lá a prática na primeira turma, viu que não deu muito certo, que se poderia melhorar, né? Dividir os alunos em mais grupos, porque só em 3 grupos ficou muito tumultuado. Então, você já vai colocar em prática melhorar essa evolução com a segunda turma, não é? É igual aqui, né? No grupo de estudos aqui, vocês são a primeira turma, eu vejo assim a questão do tempo, né? Deu um problema aqui, o tempo ficou muito apertado aqui, então para outra turma, você já tenta melhorar, vamos diminuir um pouquinho, dar uma acelerada aqui para a gente conseguir dar conta. Então a gente sempre, né, coloca em prática e depois tenta melhorar e aperfeiçoando aí essa experiência, a ideia principal.
tá? Deu para entender como que é esse design thinking? Então, são as cinco etapas. Pensar num problema, ideias para solucionar esse problema, de uma das ideias, escolher uma das ideias para aprofundar, que será a escolhida, né? Depois, aplicar em prática essa ideia e depois ver o que pode ser melhorado. Tudo bem? Porque essa é a nossa atividade do Em Ação de hoje, né? Ó, em ação. Então, pensando na mediação da aprendizagem, vamos aplicar o Design Thinking para uma situação, atividade ou momento em sua sala de aula. Então, em grupos, vamos pensar em um componente curricular do curso, ou pode ser algum problema da escola, né, que todos enfrentam, todos são de cursos técnicos e enfrentam. Daí, em grupo, o grupo deve abordar a mediação da aprendizagem pela metodologia de Design Thinking. Aqui faço uma cópia do documento não, porque eu vou compartilhar com vocês um Jamboard que eu já deixei com todos vocês, eu já compartilho aqui para vocês verem, todos vocês como editores, daí eu fiz um frame para cada grupo, tá? E daí, então, vocês vão para o subgrupo e vão fazer isso. Eu já coloco aqui para explicar para vocês aqui sobre o Jamboard que eu vou compartilhar. Pode falar, Maria Paula. Maria Paula, você está com o microfone fechado. Esqueci. Como o grupo será? Então, é o mesmo, acho que da semana passada. Eu já mostro aqui, vou abrir aqui para vocês. Porque saí daí, lembra? Uhum. Ó, estão vendo aqui? Aham. Então tá, ó, esse é o primeiro flame, que é o grupo da Valdislaine, Alessandra, Adriano, Natiele e Vândia, tá? Então, vocês podem pegar notas adesivas aqui no lado, né? Vamos pensar num problema lá. Daí, vocês vão colocar aqui o problema. Aí, vão salvar e vai aparecer essa nota adesiva, se deixa aqui, tá? Nessa primeira parte aqui. Depois, vamos pensar nas soluções. Vamos colocar as ideias para solucionar esse problema. Abre outro adesivo e coloca aqui. Daí, depois, vocês vão escolher, de uma dessas ideias de solução, vocês vão escolher uma, né, e fazer uma outra nota adesiva para deixar nessa região aqui, e depois seria a aplicação, né, faz uma outra nota adesiva para falar como que vai ser aplicado essa ideia, e depois mais uma nota adesiva para ver algumas possíveis, se vocês tiverem, né, possíveis melhorias, só que como vocês não vão aplicar, talvez vocês não tenham uma melhoria, mas vocês podem, se vocês tiverem algo para colocar, vocês podem colocar. Deu para entender? Ó, então, esse é do primeiro grupo. Aqui, ó, do segundo grupo, Leandro, Marilete, Antônio, Daiane e Marina. Aqui, próximo grupo, Natália, Elaine e Maria Paula. E o último grupo, Daiane, Jaqueline, José, Fernando e Luiz, tá? Agora, quando eu montar os subgrupos, vocês já vão estar direcionados lá. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui no chat. Vocês podem abrir. Todos vocês podem abrir, porque todos vocês podem editar, tá? Só que só cuidado para não apagar do colega e entre no flame certinho de vocês, com o nome de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou abrir os subgrupos. Tá? Ó, tá ali. Então, Daiane, você vai diretamente, vai abrir agora, eu não falei, porque vai abrir agora, vai aparecer para vocês participarem do subgrupo, daí você já vai estar direcionado a você ver quem são os colegas. Tá. É que são duas Daianes. Mas lá no subgrupo já dividi certinho vocês. Só a Jaqueline que entrou agora nessa turma, né, Jaqueline? Eu vou colocar você, deixa eu ver em qual grupo. Vou colocar nesse primeiro grupo que tem menos pessoas, que a Patrícia saiu. Eu ia perguntar, tem uma Jaqueline já, né?
Isso, mas é qual, agora me perdi, qual que não tá? Quem que entrou? Jaqueline De Luca, isso, que não tá. Aqui. Eu já lhe coloco o teu nome lá também no grupo. Pronto, deixa eu abrir aqui a sala. Agora vocês só entrarem. Vocês não conseguiram entrar na sala nos subgrupos? Não apareceu nenhum convite aí para vocês? Se não conseguiu entrar, Maria Paula, no grupo, não apareceu nada para você? Você está com o microfone desligado. Está com o microfone desligado.
Todos voltando. Então, vamos lá agora para vocês. Graça, até que horas que a gente vai? Até às 19h50. Tá, Muita obrigada. boa. Então, agora vamos para a socialização. Então, vocês são um integrante do grupo, né? Vai apresentar aqui o que vocês, né? O problema que vocês escolheram ali, as ideias, qual foram as ideias sugeridas, qual ideia foi a escolhida e como seria depois colocar ela em prática e se há uma possibilidade de melhora ali, depois da experimentação, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela e a gente começa com o primeiro grupo ali, como está na sequência, tá bom? Então, deixa eu parar aqui essa apresentação e colocar ali o meu Jamboard. Então, aqui o primeiro grupo, vocês apagaram o nome de vocês lá, não lembro quem que era esse grupo aqui. O Adriana, Valdislene, Natiele e qual o outro nome? E a Alessandra. Alessandra. Então, vai lá, quem que vai? Eu já deixo maior, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Opa, puxei muito. Ah, ele não tem um... Ó, veja lá, dá para ler? Ficou melhor? Dá para ler. Quem que vai apresentar? Qual grupo? Quem do grupo vai apresentar? É o Adriano. Então vai lá, Adriano. No caso aí, né, a gente escolheu como problema, né, a falta de interesse dos alunos durante as aulas, né, e hoje a gente sabe que tem muita distração, então o aluno, ele talvez perde interesse quando é um assunto que ele não gosta muito, né, ou não está ali prestando muita atenção na aula. Então, o problema seria a falta de interesse e como resolver esse problema, né? Então, mudando a forma de dar essa aula, né? Colocando uma aula expositiva, né? E prática, né? Ao mesmo tempo ali, trazendo, né? Esse aluno aí para participar da aula ativamente, né? E aí, né? Seguindo aí nessa temática, né? Qual era a proposta, né? Então, a gente tinha práticas com experimentação, né? Então, seria uma aula prática, onde a gente teria que experimentar um processo produtivo, né? Fazer a produção de um avião de papel, né? Com os alunos, junto com os alunos, né? Formariam-se grupos, né? Os alunos construiriam um avião de papel e o objetivo aí era a construção com treinamento e sem treinamento, né? Então, tem alunos que nunca fizeram um avião de papel, tem alunos que já sabem fazer um avião de papel, né? E a questão, o modelo em específico, né? Então, no caso, a proposta, né, seria passar um vídeo, depois que eles criassem o primeiro avião de papel, né? Para eles verem qual era a situação colocada, né? Tipo, com experiência, né? De você ter aprendido como faz um avião e sem fazer um avião, né? E depois, né? A problemática aí foi que se não tivesse um vídeo, né? No caso, explicando como faria esse avião, então o professor poderia fazer esse avião de papel na hora, mostrando para eles, né? E no final de tudo era para medir o tempo
de fazer um avião com treinamento e sem treinamento, né? Então, como é um processo produtivo, né? Treinamento, produção de avião, sem treinamento. Então, o avião saiu torto, saiu ruim, né? Treinamento com experimentação, com a aula, né? Com a teoria aliada à prática. Então, o resultado daí ia ser medido. E seria essa a atividade proposta. Parabéns, então, ao grupo. Acho que todos, eu passei, né, por todos os grupos ali, mas depois eu falo também no final, todos acho que entenderam a questão do design thinking, né, basicamente as 5 etapas, né, mas é isso mesmo, o problema, as ideias e colocar em prática, né, e o professor, né, como eu passei ali no grupo, a gente já tinha essa prática, né, já tinha essa atividade, já tinha realizado, acho que era um outro professor, né, professor Adriano, que tinha feito, colega seu, ou era você mesmo? Foi eu mesmo que implementei. Foi você mesmo, Um diferente, mas era essa a ideia. Então, parabéns ao grupo. Deixa eu ir para o próximo grupo. Quem que vai apresentar aqui? Pode ser eu. Não cortei nada, será que? Você, Drazi, Daiane Cristina é no outro grupo. Ah, é? Eu coloquei errado, então. Outro. Aqui, não. Eu não sei se eu vou conseguir... Ah, deu, acho que agora deu. Deixa eu só erguer. Deixa eu tirar a lupinha aqui. Tá. Agora, deixa eu só erguer aqui para aparecer. Esses dois aqui. Acho que tá aparecendo agora aí para vocês, né? Eu ergui aqui só para aparecer, para ficar grande, para... Apesar que vocês devem estar abertos também no computador de vocês, né? Vai lá, então. Mas para os demais verem, né? Marilete. Assim, foram levantados ali uns temas, né? Daí, ali nós escolhemos o uso de celular, né? É um problema, né, que atrapalha muito aí as aulas e também o aprendizado aí, né, dos alunos, tá? Então, levantamos e esse é um problema muito complicado, tá? Daí, ali, e nós levantamos, né, de possibilidades, né? O uso de celular, né, no pedagógico, né, o uso de as metodologias ali ativas, né, digitais, pode ser utilizado. Uma ferramenta de estudo também, né, pode se utilizar, mas eu, né, pessoalmente, eu digo assim que, às vezes, quando se libera o celular para o aluno, né, um uso pedagógico, às vezes é difícil retomar a aula, né, até fazer com que todos guardem o celular, né, já é bem complicado. Então, eu por essa linha, eu já não vou mesmo, né, então, no início do ano, né, nós faço contrato pedagógico, né, e é proibido, e naquele momento, e é proibido e não será permitido o uso, né, precisa muito ali do pulso firme do professor, né, da autonomia dele ali em sala de aula, para que se faça cumprir o próprio contrato, né, que ele mesmo firmou ali com os alunos, né, porque isso eu digo no integrado, né, então, e no subsequente aí já é um outro perfil, né, um outro público, né, e nós sabemos, né, Graziele, a dificuldade que se tem para manter um aluno do subsequente, né, por qualquer motivo ali eles desistem. Eles desistem, e se pegar muito no pé deles ali, eles desistem porque arrumaram emprego, ou porque precisam ficar ali com os filhos, por causa de família, então são vários motivos, né, e também se pressionar também eles desistem. Então tem todas essas questões ali que precisam ser analisadas, né, no momento de manter ali a autonomia do professor e o pulso firme também. Nós precisamos manter o aluno em sala de aula. Mas o pessoal aí do médio, eu não vejo assim uma outra alternativa, né? Claro que existe uma outra alternativa, né? Mas daí não depende do professor, né? E sim uma medida da própria escola, né?
da própria escola tomar as medidas ali, e a escola pode, né? Eu trabalhei numa escola cívico-militar, aonde o próprio representante da turma, né, ele vai lá e colhe o celular de todos os alunos, coloca numa caixa e bota a chave, né? Então, assim, a escola, ela pode, né, tomar umas atitudes assim, mas isso daí já está fora, né, da autonomia do professor, né? Então, não tem outra forma, né, na sala de aula, é a autonomia do professor, tanto para liberar o celular para uso pedagógico, quanto, né, para mandar guarda o celular, né, e tomar as medidas ali, né, disciplinares ali que são necessárias. É isso. Isso. Então, parabéns. A questão do problema de vocês era o uso do celular, né? Isso, exatamente. Deixa eu pôr agora o próximo grupo aqui. Aí. Então, é o grupo da Elaine, Maria Paula e a Jaqueline. Quem vai apresentar? Acho que eu vou, não sei se as meninas querem apresentar, eu vou falando então, tá? A gente estava falando sobre a falta de interesse quando chega na reta final, né? Tanto do subsequente quanto das outras disciplinas, assim, a gente vê que eles acham que já estão passado tudo, e daí eles já pegam e já não querem mais para aula, ou já começam a enrolar. A outra professora estava falando que eles chegam, ficam dormindo, então, assim, a gente vê que quando chega nessa reta final, eles começam todos meio que desanimar. A gente falou alguma coisa para fazer que eles permaneçam esse interesse até a reta final, né? Até o final, né? A gente citou alguns projetos, né? Projetos envolvendo a turma, né? Alguma coisa que envolva, que faça com que eles se movimentem, né? Ela comentou de uma feira da saúde, né? A gente também vai ter o Conexão CEP, né? A gente está envolvendo todas as turmas. A gente falou aulas práticas, por eles fazer mais coisas, né? Porque se ficar no teórico mesmo, na reta final, eles já desanimam muito, já vão desanimados, né? Porque já a insegurança de terminar, né? O terceirão, a gente, nosso curso também, né? Que é subsequente. Então, fazer algumas coisas para que eles possam se envolver, atividades em grupos, né? Deixar o conteúdo mais interessante, né? Fazer algumas coisas nesse sentido, porque assim, isso a gente sabe que qualquer coisa, quando chega na reta final, vai dando uma canseira, vai dando um desânimo. Então, para eles poderem se animar mais, fazer algumas coisas mais que eles possam se envolver. Se as meninas quiserem agregar mais alguma coisa. Isso é, como eu estava lá no grupo de vocês, né, principalmente o quarto ano, né, que acho que já terminaram, que já estão na formatura, pensam em formatura, né, aí essa falta de interesse, aí vocês colocaram, né, as ideias aqui, realizar projetos, a feira de saúde, né, e depois colocar ali a questão em prática, né, a ideia em prática, isso mesmo. Deixa eu colocar agora para o último grupo. Ixi, esse daqui não sei se eu vou conseguir deixar, vou trazer aqui um pouquinho mais, trazer vou mexer um pouquinho no de vocês aqui, trazer mais para cima para ficar, para todo mundo conseguir enxergar. Acho que dá, acho que agora deu. Vou só aumentar um pouquinho esse quadradinho aqui. Acho que agora todos conseguem ver, só fica o evasão escolar ali, ficou um pouquinho, ó, cortando. Quem que vai apresentar aqui? Essa turma aí, caso
queira também auxiliar, por favor, fique à vontade, tá? Então, dentro da nossa proposta que surgiu lá foi a falta de laboratórios. Dificuldades que a gente sabe que acontece muito aí nos nossos colégios, né? E, poxa, como é que a gente resolve esse tipo de situação? Requer bastante investimento. Então, uma das propostas foi que a gente, né, procurar trabalhar com recursos disponíveis, são plataformas online para, no caso, o uso do smartphone, plataformas gratuitas, né, que permite que o aluno tenha um acesso, né, apesar dos laboratórios serem limitados, ele pode utilizar a sala de aula como um recurso para isso aí, né. E outro item também que surgiu, para quem pudesse formar parcerias, tá, com instituições, com a comunidade, com os pais, com a empresa, né, com as empresas, que a gente puder fazer recursos para dentro do nosso colégio, né. Agora, dentro dessa meta, a gente precisaria também ter vários meios de poder medir isso aí ao longo do tempo. Uma das formas de a gente poder medir seria responsabilizando, né, uma cultura de responsabilidade junto com os alunos, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né, do uso adequado do que foi, né, colocado para a gente utilizar, certo? Em cima disso, procurar desenvolver, né, o engajamento, né, o bem-querer, na verdade, né, sobre aquilo que a gente está propondo, né, como uma solução para a gente minimizar essa falta de laboratório. Uma turma, por exemplo, de 40 alunos, né, fica difícil você só ter um laboratório, muitas vezes você tem 4 ou 5 computadores para poder dividir com a turma toda. Então, essa foi a nossa dificuldade inicial, né, o nosso plano de ação para isso aí. A turminha, se quiser, a Daiane, se quiser se pronunciar, fica à vontade aí, acrescentar mais, né, para que a gente possa melhorar com o que nós apresentamos. A princípio, a curto prazo, né, que a gente tem poucos laboratórios, internet ruim, seria criar um ambiente utilizando esses smartphones dos próprios alunos, né, ou alguns tablets que alguns colégios disponibilizam, montar uma sala ambiente para que pudesse ter acesso, já que não tem laboratório para todas as turmas ao mesmo tempo. E você agendar laboratório em colégios grandes é muito difícil, que a prioridade é para quem está no curso técnico de computação, para quem está no curso técnico de desenvolvimento. Então, aí a gente usaria esse ambiente para utilizar esses smartphones, que é uma atitude para curto prazo, para implementar para ontem, que é o que está necessitando agora. E, em paralelo com isso, a longo prazo, né, fazer essa parceria com a comunidade, tá, onde está inserida cada colégio, né, para ir construindo esses laboratórios extras, né, com o passar do tempo, para que seja uma coisa fixa, e o uso do colégio, a responsabilidade da comunidade e dos alunos, que quando o dinheiro vem do seu próprio bolso, você cuida mais. Então, seria uma ação para curto prazo e a longo prazo. Isso. Então, parabéns aí todos os grupos conseguiram, né, fazer a atividade proposta, que são Design Twink. Alguém ficou com alguma dúvida com relação ao que é, como faz o Design Twink? Então, essa é mais uma possibilidade de metodologia ativa aí para vocês usarem em sala de aula, né, com resolução de problemas. Um problema para os alunos e eles pensarem, gerarem ideias para solucionar. Então, como eu falei, né, o trabalho em grupo, a cooperação entre os integrantes aí para solucionar um desafio, né, para eles solucionarem aí um problema, às vezes já proposto pelo professor, né? Então, o professor, a primeira etapa, que são 5 etapas, a primeira etapa o professor já traz, que é o problema, e depois as demais etapas eles fazem, né? Então, eles têm a geração de ideias, depois eles escolhem uma ideia, colocam em prática, né? Fazem na prática essa ideia e depois vão aperfeiçoando aí essa ideia. E se não deu certo, né? Escolheram uma, não deu certo, volta para a seguinte etapa e vê outra ideia para colocar em prática para ver se dá certo. Tudo bem? Então, deixa eu parar aqui a apresentação e voltar para outra apresentação aqui. Só eu queria... cadê?
Deixa eu ver aqui a Josemara. Josemara, eu vi que entrou aqui. Josemara, está aí? Está presente? Eu vi que ela entrou. Deixa eu ver se ela saiu. Não, ela já saiu. Então, todos fizeram a socialização, então vamos agora. Aqui nós temos um Saiba Mais. Então, eu tenho esse videozinho aqui que eu vou passar bem rapidinho para vocês sobre o Design Twink. O Design Thinking, como o nome já diz, é a forma de pensar do design. Mas por que isso é importante para as empresas hoje em dia? Porque o designer é crítico, criativo e está sempre olhando para os problemas como oportunidades, construindo variedade de soluções para aqueles problemas. Ao invés de se deparar com um desafio e tentar resolvê-lo de uma única forma, o designer está sempre procurando múltiplas soluções, testando e achando caminhos. Então ele aprende enquanto faz. Apesar de o nome ser Design Thinking, ele é mais Design Doing, é botar a mão na massa. Existem várias ferramentas para aplicar o Design Thinking, e o tempo todo são levadas em conta 3 aspectos: o olhar no ser humano, com o olhar de negócio e o que é possível fazer no ponto de vista da tecnologia. Tentando cruzar esse olhar humano com as questões empresariais, chegamos ao final com uma solução que tem um valor de negócio, porque senão é uma invenção e não uma inovação. Então, é como eu falei para vocês, né? Então, ele é uma metodologia utilizada nas empresas, né, nas indústrias, e foi trazida para a educação dessa forma, com todos esses benefícios aí que eu falei para vocês, o trabalho em grupo, a colaboração, a resolução de problemas, esse desafio, né? Então, só deixa eu voltar aqui para outra apresentação. Aí tem mais nesse site aqui, como eu falei, sempre falo para vocês, esse slide fica disponível para vocês, quem quiser se aprofundar, ler um pouco sobre essa metodologia, vocês têm lá no mural do Class, tá? Então, agora eu vou disponibilizar aqui para vocês o formulário, para vocês preencherem. Lembre, então, que a nossa turma é turma F. F, né? F. Ó, podem preencher. Qual que é a semana, Graça? Semana do dia 26 a 29, sexta-feira, 25 a 29. Isso, 25 a 29.
Não sei se é hoje. Oi, Josemara. Você mudou para outra turma, né? Para a turma das 19h50. Oi. Será que ela está presente? Quem for terminando vai fazendo um joinha ali para mim. Aí, acho que todos quase terminaram. Então, quem não terminou está finalizando, né? Então, vou passar aqui. Então, aqui, pessoal, não sei, acho que vocês já devem estar sabendo, então, tem um edital de credenciamento para professores QPM se inscrever para ser formadores, né, para o ano que vem, ano 2024. Então, aqui está o edital. Quem tiver interesse em ser formador ano que vem, em 2024, acessa, né, o edital, vê lá os requisitos, né, tem que mandar vídeo, tem que fazer uma avaliação, aí, né, quem tiver interesse, se inscreve lá, tá bom? Então, para o ano de 2024. Aí, o período de inscrição termina dia 1º de outubro, tá? Então, tem pouco tempo, uma semana. Quem quiser, quem tiver interesse. E aqui, só para terminar, né? Então, o saber que não vem da experiência não é realmente saber, é o que a gente falou lá da aprendizagem significativa e da mediação, né? Do professor mediador. E aqui algumas referências também sobre o assunto, de onde foi retirado todas as informações aqui dos slides da aula de hoje, da reunião de hoje. Pode falar, Maria Paula. Oi, não estou te escutando. Paulo, desculpa de novo. A última questão, prof, está ali. As questões seguintes se referem à utilização do material de RCO mais aulas. Qual a resposta ali? RCO mais aulas, trilha de aprendizagem, RCO mais aulas? É essa, né? Não, é a última lá que não se aplica, que não tem. Porque você não tem essa prótese dentária, né? Você também não tem, né? O RCO mais aula e nem o... Não só na educação financeira, mas no caso não posso. Não, isso. Beleza, então. Só quem é de administração, quem tem, né, o RCO mais aula, daí coloca lá RCO mais aulas. Uhum. Tá bom? E agora aqui vamos para a nossa foto. Deixa eu só parar. Quem puder abrir a câmera. Não dou em cima de ninguém, um pouquinho, em cima do meu. Aí. Então, pessoal, até a semana que vem. Boa semana para todos, tá? E até semana que vem. Boa noite. Boa noite, galera. Até semana que vem. Boa noite. Tchau. Obrigado, Brasil. Boa noite.